Pronto, vamos lá. Vamos começar agora oficialmente a nossa discussão do livro Ascensão, do Stephen King, que é uma novela, né? Não é um romance, um livro pequenininho, curtinho, que ninguém seguiu o cronograma dessa vez. Todo mundo leu antes do tempo, ou no finalzinho pegou para ler em um dia só, mas foi muito bom. A história foi bem curta, né? Então, acho que vai, cada um que for levantando a mão pedindo a vez aí, já dá pra falar a sua percepção total, direta, eu acho, e a gente vai conversando sobre, em cima, né? Porque é muito curtinho, muito rápido e tem uma temática muito diferente do King, né? Pra quem esperava algum terror, algum suspense, alguma coisa do tipo, esse livro aqui não tem nada a ver. Entrega outra coisa totalmente diferente. Quem quer falar o que achou, levante a mão, fala aí, ó, eu quero falar. Branca, Verônica, Larissa, quem quer falar primeiro? Depois eu falo o que eu achei. Já digo que eu gostei. Diz, Branca, começa tu, Branca, vai. Ativa o microfone aí. Começo Vai. eu. Vai. Tá. Então, gente, eu não tenho muita experiência no King, então eu não posso te falar assim, esse não teve sobrenatural, foi diferente da escrita de outro, porque esse é o meu quinto livro do King, mas eu gostei muito, viu? Eu achei bem diferente dos que eu li, né? Que foi o Iluminado, o Cemitério, que foi dois assim, que é terror, né? Aí eu li A Espera de um Milagre e Misery, que não é considerado um terror, é mais um thriller psicológico, né? Eu achei esse aqui bem diferentão, bem assim. Eu acho que o King, ele quer sempre mostrar pra gente que a gente pode ser melhor. Tem sempre alguém que ali na história dele que ou se sacrifica, ou assim, toma um outro rumo na sua vida, e foi o que aconteceu com o Scott, né? Porque pelo jeito ali, antes dele começar a perder peso, a perder. Ele era uma pessoa um pouco diferente também, mais fechada, né? Como ali a cidade, né? Isso. E depois que ele começou a perder peso, aí que foi a ascensão dele, né? Eu achei que aí ele mudou. E aí ele percebeu, se eu vou morrer, eu tenho que fazer algo para que eu fique bem. Que é como a nossa consciência, né? A nossa Isso. consciência, quando a gente quer fazer o bem, a gente se acende, né? A gente não perde o peso, mas a gente perde, assim, a gente fica leve, que eu acho que é o que o King quis dizer, né? Ali ele Exatamente. mostrou o peso como a leveza. Então, eu entendi assim, entendi que no final eu fiquei, sabe de quem eu lembrei? Daquele padre que sumiu com as bexigas, com os balão, Eu com os lembro desse balão. caso, Eu lembro. falei, eu acho que ele foi subindo, 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 e aí não sei depois o que pode ter acontecido com o corpo dele, né? Aham. Ficou meio que no ar. O legal Mas eu do. gostei, viu? O legal do King é que mesmo nas histórias de terror e tudo mais, ele sempre dá uma alfinetada com algo da Sim, sociedade. aham, Eu nunca gostei de transferir pra aham, ele. Eu não digo que aquilo é dele, mas ele tá transferindo pra história o que tem na sim. sociedade naquele momento. Na sociedade, nem que ele não toca nem no político, mas você percebe que ele dá uma alfinetada assim, Dá. Ele sabe, sempre dá um jeito de dar uma né? alfinetada. Aham, Já faz parte da escrita é, dele já. sim. Quem mais? Quem mais? Pode falar. Cadê tu, Joyce, que disse que gostou do primeiro King? Eita, Liana não lembrava do caso. Ativaram a memória do padre e os balões. Oh, meu Deus, a mulher vai comer na hora da reunião. Vai, Verônica, fala tu. Deixa eu ligar aqui o microfone. Ligou, né? Tá. Pegando o gancho aí no que a Branca falou, né? Realmente ele teve essa mudança aí de postura, né? Já desde o começo, desde quando ele percebeu que estava tendo essa alteração aí no corpo dele, né? E já quis começar a tomar as providências dele, pedindo ajuda para o amigo dele médico, que era, né, quem poderia socorrer ali, e já querendo viver numa boa com as vizinhas, né? E aí nesse momento ele descobriu a situação real
do que as vizinhas passavam, né? Que é o problema ali da sociedade, uma cidade fechada que não aceitava aquelas duas pessoas, né, forasteiras, ainda mais no estado delas, né, de ser homossexuais ali naquela cidade, elas sofriam aquele preconceito, ninguém ia no restaurante delas, né? Então, aí eu acho que ele foi trabalhando isso e foi ajudando essas moças até, né, não tão financeiramente, mas até na questão pessoal de uma delas que tinha, né, Todas essas travas, né? Ele ajudou a destravar. tava pô, todo mundo me odeia, e aí ela também descobriu que o mundo poderia gostar dela e aceitar, né, e assim, Conviver ele bem. É. fez a cidade e as duas pessoas interagirem, a ponto da mulher até querer virar uma representante do bairro, da cidade ali, Aham. né? Então, foi muito bom isso. E as pessoas que estavam com ele, né, continuaram, quiseram apoiar até o final. Ele deixou só uma delas encarregada de ficar com ele até o final, né? Embora os outros estavam ali bisbilhotando o que ia acontecer, né? Aham. Mas assim, totalmente diferente, não esperava que fosse isso. Não, a gente não teve a explicação do que aconteceu com o Scott, por que ele estava acontecendo isso. Isso é o de menos para a gente, simplesmente aconteceu e a gente compra a ideia dele, né? Isso. Aconteceu. É. Aconteceu e a gente, como leitor dele, falou, nossa, que legal, esse fenômeno aconteceu e teve esse monte de consequência. E aí eu acho que todo mundo acabou gostando do livro por isso. Foi levinho, né? Teve uma mensagem boa e Reflexivo. uma leitura. É. Gostei bastante. Elizabeth é a próxima a falar. Eu gostei muito do livro, mas bem diferente do King que eu já li. Ele é até meio melancólico, né? Você fica, pelo menos eu fiquei com, sei lá, uma sensação de pesar durante o livro, assim, conforme ele ia perdendo peso e aquela dúvida do que ia acontecer quando ele chegasse ao peso zero. E eu gostei muito porque é bastante reflexivo e fala muito sobre amizade também, né? O pesar dele de estar perdendo peso, mas o que era mais difícil era deixar os amigos. E como mãe de gato, eu sofri muito, muito, muito na parte dele deixando o gatinho dele com o dono da. A biblioteca. Isso, eu sofri muito. Mas eu gostei bastante, assim. Falou muito sobre amizade, sobre o pesar de perder as pessoas que a gente gosta. E foi bem reflexivo e bem diferente de tudo que eu já li do King. Total. Larissa, Oi, boa noite. boa noite. Pegando um gancho um pouquinho da Elizabeth, foi interessante essa parte da rede de apoio, né? Porque ele era muito sozinho, principalmente depois que ele terminou o relacionamento. Isso que é muito comum, né? A gente acaba vivendo muito relacionamento ali dentro, fechado, e não que a gente não goste dos amigos, mas é natural que a gente se afaste um pouco, né? Uhum. E ele se sentia até culpado, tanto que no final ele só deixou uma encarregada, porque ela iria aguentar mais, porque ela era mais durona, vamos dizer assim. Mas no final todo mundo depois estava ali, porque é o que importa, assim, eu acho. Essa questão também de que a Branca e a Verônica falaram, né, de tipo, às vezes tem que acontecer algo muito forte para você se tocar algumas coisas. Uhum. Eu ano retrasado, não, um tempo atrás eu tive um pré-câncer e enquanto a biópsia demorava para sair, e eu não sabia se eu realmente já tinha invadido ou não. A Você cabeça a milhão. é muito doido, porque você, tipo, eu tenho depressão, ansiedade, enfim. E nessa hora eu quis mais que nunca viver. E aí várias coisas passam na sua cabeça que antes você não passava, sabe? É horrível. Uhum. É horrível, mas ao mesmo tempo parece que é bom você, enfim.
E eu queria perguntar, porque agora que a Verônica falando, meio que me deu conta assim, de uma coisa. Ele é muito metafórico e reflexivo, o livro. Vocês acham que ele ter terminado da maneira que terminou, na verdade, foi uma metáfora para ele, de fato, ter morrido? Sim. Né? Tipo, em vida mesmo, e aquilo só foi uma metáfora dele ter partido, né? Eu entendi por essa linha também, e assim, não precisava realmente explicar o final. Ele queria isso que a gente tá fazendo aqui, que a gente pensasse, refletisse, e que esse, o ascender, batesse, até eu falei isso com o Manu, de ser mais interior da alma, como pessoa e tudo mais, que foi o que ele fez refletir muito no livro, né? Porque assim, como os finais deles, tipo, me lembrou, porque na minha cabeça tinha, eu falei assim, gente, no começo é alguma coisa alienígena, sei lá, na minha cabeça, e aí me lembrou outros livros dele que eu não ia falar, que senão eu vou soltar spoiler, e aí quando chegou o final, que enfim, aí eu vi que não era, mas poderia ser o final doido, igual outros livros dele, que não fazem muito sentido. É verdade. Manu, vamos, Manu, falar. Bom, eu criei anticorpos de King, né? Eu falo. E eu entrei numa abstinência pela falta desses anticorpos. Por quê? Porque ele sempre dá muito detalhe das coisas, ele sempre fala dos personagens, ele dá o passado dos personagens, ele cria esse enredo. E o livro ele foi tão rápido assim que o negócio a gente já pega com o negócio, o bonde andando e só vai. Eu senti falta disso. Então eu fiquei em abstinência. Falei, ué, cadê tudo aquilo que ele sempre faz? Não tinha. Mas a leitura em si, eu fiquei ali lendo a pegada, tentando saber o porquê que aquele homem estava emagrecendo tanto, mas me apeguei aos detalhes sobre o apoio que ele deu às vizinhas por conta do preconceito homoafetivo e sobre as reflexões do casamento e tudo mais. E o que eu gosto muito assim da leitura do King, eu ainda brinquei com o Diego, eu falei assim, acho que minha visão é bem rasa, porque eu não me aprofundei muito nessas metáforas que ele lança, porque eu fiquei envolvida, tipo, imaginando as cenas. Eu viajei como se eu estivesse vendo um filme. Eu fiquei imaginando a cena quando ele tentou buscar a correspondência e não conseguia voltar. E depois ele na sala de jantar, que ele ficava praticamente flutuando dentro da casa. Então, tipo, eu viajei na história em si e não, assim, buscando significado para as coisas. Eu entendi tudo que ele falou, né? Os assuntos que ele abordou, mas eu não mergulhei muito, porque eu tava naquela, tipo, por que tá emagrecendo tanto? Eu tava querendo essa resposta e não tive. Eu vou entregar a Manu, ela terminou indignada primeiro, depois eu conversar comigo, a gente, calma, Manu. Foi. Mas aí depois, assim, aí vai analisar, tipo, é um livro gostoso, ele é rápido, ele é intuitivo, né? Você não, assim, para mim, não precisei mergulhar muito para entender o que estava acontecendo. O cenário era limpo, era nítido e rápido. Isso. E eu, como tô lendo ele dos anos 70 para cá, e deu um salto no tempo, ele teve essa mudança na estrutura dele de escrita. Ou ele achou um jeito diferente de escrever, porque eu ainda não tô acompanhando tudo. Então eu senti um baque. Aí eu tive que voltar nos anos 80 agora e tô perdida lá também, mas tá tudo certo, porque cada é maravilhoso. Tô parada no longa marcha. Ai, meu Deus. Vamos mudar de assunto. Longa marcha, deixa pra lá. Vamos mudar de assunto. Vai, Dani. E Tony não quer entrar porque tá com medo de tomar spoiler. Eu falei que o spoiler é o castigo que ele merece por não ter lido ainda. Muito bem, puxa as orelhas dele. Vamos, Dani, pode falar. Bem, eu gostei bastante do livro. E eu gostei do fato de, tipo, não ter muita enrolação. Tipo, ele começou e já foi direto ao ponto. Não teve tanta mesmice, repete aquela leitura cansativa. Eu acabei, como a maioria das pessoas, né, se prendendo ao pouco do... Pô, por que é que o cara tá emagrecendo? O cara não... Tipo, emagrecendo não, perdendo peso, não tá fazendo nada, ele tá simplesmente se entregando, não tá, tipo, procurando nenhum profissional para saber o que é que tá acontecendo. Eu ainda fiquei presa nisso. Quando terminou, eu pensei levei para a seguinte questão, né?
Tem um ditado que diz que a gente só carrega o que só chega para a gente os problemas, né, os pesos do que a gente pode carregar. E com ele aconteceu justamente o oposto. Ele foi se livrando desse peso, de certa forma, desse peso da vida. E o que eu achei mais interessante é porque, assim, ele não se prendeu a isso. Ele simplesmente aceitou a morte de uma forma, assim, muito fácil. Ele não se prendeu a tipo, se eu for procurar um profissional, eu vou ficar preso, vão querer fazer exames comigo e tal. Não, eu vou ver o que é que eu posso fazer ainda em vida para beneficiar as pessoas à minha volta e o que tiver de acontecer, vai acontecer. Então, o que eu achei mais bonito foi isso, a aceitação dele com relação a se desprender realmente do que amarrava ele aqui na Terra. Isso para mim, depois que eu li tudo, fiz a reflexão, isso para mim foi o que eu achei mais bacana do livro. Foi mesmo, verdade. Ô, Neida, tá por aí? Levantou a mão, cadê? Oi? Tá me ouvindo? Estamos, pode falar. Ah, ok. É porque eu não tenho costume de assim, falar no Meet, eu fico meio sem graça. Não, aqui pode Bem, meu falar. nome é Onei, e eu sou nova aqui no grupo, e eu sou fã do King há sei lá quantos séculos. Eu já li tudo dele, e meio que na época do lançamento, que eu sou um pouquinho mais velha que vocês, entendeu? Então, assim, eu não li só os mais novos, que estão aqui no meu armário, mas esse livro é bem diferente, como vocês estão falando, da maioria dos livros dele, sinceramente. Ele tem aquela fase mais tipo horror, né, que é mais antiga, e ele foi ficando mais político atualmente. Esse aí, ele estava no meio termo aí, que ele fez, eu acho que foi perto daquele Depois, posso estar enganada, que é um outro que eu também acho que é meio assim, meio diferenciado. Uhum. Então, esse livro, eu, sinceramente, eu não sei se eu entendi, porque como ele é um negócio assim, para você ficar refletindo e etc., eu fiquei esperando, como sempre, sei lá, alguma coisa de terror, alguma coisa assim, estranha. E, por incrível que pareça, eu não achei estranho o cara ficar perdendo peso e quase voar. Isso para mim não foi o suficiente, entendeu? Não me pareceu um verdadeiro King. Ele devia estar num momento assim meio de bode, sei lá qual foi o problema dele, pensando na vida, estou ficando mais velho. Eu não me lembro de que ano que é esse livro. Eu sei lá, mas de qualquer maneira eu entendi que a pessoa lá, que já tem um tempão que eu li esse livro, né? Ela É de foi. 96. Hã? 96, eu acho. Pois é, 96, já tem bastante tempo. Eu sei que ele foi desapegando, né? E Esse no livro foi final de ele saiu 2018. flutuando, ele acendeu, ele, sei lá, virou o quê? Um ser de luz, um ser de paz e amor, esvaziou-se das coisas terrenas, não sei. Eu achei tão bonito, assim, eu fiquei tão emocionada que não me parecia um King. Eu não leio King para ficar, sei lá, refletindo. Eu leria, sei lá, Paulo Coelho, qualquer coisa assim. O King é para me horrorizar, me assustar, e eu ficar lá esperando quando ele fala assim, fulano morreu, não sei o quê, e leia aquelas 20, 30 páginas desesperada para saber como é que o cara foi morrer lá na frente, que é o que ele adora fazer, entendeu? Assim, Aham. eu gostei do livro, mas eu não entendi onde que ele se encaixa no King, entendeu? Achei assim meio diferente demais. Será que foi ele mesmo que escreveu? Mas é. É por isso que eu tô pensando em ano que vem, a gente colocar as nossas leituras do King por década, pra gente ter uma noção da diferença de escrita dele.
Porque com os anos a gente sabe que ele foi Pode ser. ficando mais reflexivo e tal, né? A gente sabe que ele mudou. Ele mudou. Não sei se foi falta de droga, se foi aquele acidente horroroso, né? Alguma coisa mudou nele. Não sei, a idade, né? Eu sei que a gente vai mudando mesmo. Eu A acho gente vai pensando de outro jeito, mas eu tenho mais pra mim que foi mesmo a idade, a vivência dele, a família, tudo mais. Ele começou a se envolver mais com as coisas políticas, mais do que ele já se envolvia, que a gente sabe que mesmo no terrorzão antigo, tem umas pitadinhas de coisas lá que ele dá uma alfinetada sempre, né? então, ele está bem mais assim na política, né? O último que eu li dele foi aquele da Holly, Uhum. entendeu? Mas mas tem um depois, que agora eu não estou me lembrando qual é o título. E ali é um. Ah, não pode nem falar, né? Não, tem Esqueci que calma, seria tem spoiler. calma. Não solta spoiler, não, a gente vai ler ainda. Pois é. Então, mas aí e o pessoal ficou marretando porque ele entrou na política, entendeu? No livro, vamos dizer assim. Aham. Não sei se vocês acompanham essas coisas assim, entendeu? Aí, então eu dei uma parada. Eu tenho uns 3 anos, assim, eu comprei os livros os mais novos dele, né? E eu pretendo ler, óbvio. Aí eu tô mais nos suspenses, nos thrillers, etc. Aham. Entendeu? Que é a minha vibe. É normal, normal. Mas é isso. Beleza. Elizabeth, quer falar de novo? Vai. Eu acho que foi até a Manu que falou no grupo lá, né, da falta da descrição dos personagens e tal. Mas eu acho que isso foi completamente proposital para dar o enfoque no você ficar pensando, né? Por que está acontecendo isso? E por que é assim? Eu não tinha pensado no que a Larissa falou de ser metafórico e faz muito sentido, né? Pensando assim agora. E uma coisa que eu senti um pouco, por mais que eu tenha amado o livro, uma coisa que eu senti um pouco de falta foi ele ter colocado um pouco de medo no personagem. Porque, igual a experiência da Larissa, que eu imagino que deva ser amedrontadora. E eu senti um pouco de falta disso. Eu vou aceitar, beleza, de primeira. Eu acredito que não seja assim. Então, eu senti um pouco de falta disso no livro. Aham, verdade. Liana. Então, eu achei bem diferente, mas eu gostei. E eu terminei o livro também querendo saber o porquê de acho que estava acontecendo essa perda de peso. Mas eu achei que essa leveza, né, essa perda de peso, é metafórica e está ligada mesmo a tirar um peso das costas, a se desprender. Tanto que eu fiz até algumas anotações, eu estou acompanhando aqui, que teve alguns momentos que ele percebia que acelerava essa perda de peso, era constante e acelerava. E alguns desses momentos foi quando, após aquela situação da cafeteria, né, que ele defendeu as meninas, durante a corrida, e após ele ter resolvido tudo e aceitado que ia partir, ele percebeu que estava acelerando essa perda de peso, que antes era constante. E aí eu acho que tá ligado mesmo a isso, a se desprender de certas amarras sociais, principalmente quando ele se impôs, né, na cafeteria, se impôs até com o seu grupo, que era o grupo de colegas dele lá, que geralmente, né, a gente às vezes fica calado para não ir contra o grupinho, e ele se impôs nessa situação, na corrida, onde todo mundo achava que ele não ia conseguir pelo peso, né, pelo corpo, e ele se desprendeu disso, né, e se sentiu muito mais leve, né, literalmente, e principalmente depois que ele realmente aceitou que ia partir. Tanto que até a Missy, ela escreve um e-mail, né, para ele, no final do livro, e ela escreve falando que ele também tirou um peso das costas, né, da Didi. Isso. E aí eu acho que isso também se aplica a ele encostar nas pessoas e as pessoas também se sentirem levitando.
eu acho que também seria uma analogia, assim, a você tratar a vida com mais leveza, você também pode tornar a vida das pessoas ao seu redor mais leve, né? Ter uma vivência, um cotidiano mais leve, mais tranquilo. E Verdade. eu acho que essa parte de ascender significa realmente morrer, né? Morrer mesmo. Acredito que no final ele realmente seja uma alusão a ele ter partido, só que ele partiu com muita paz interior, assim, aceitando o seu destino e com leveza mesmo. Por isso que ele foi subindo, subindo. Isso mesmo. Larissa. Não, é um comentário, eu acho que você estava falando de por que talvez tenha mudado, escrito e tudo mais. Eu acho que até a gente comentou um pouco do Rafael, porque no começo, né, ele tinha que se enquadrar, a gente falou um pouco, se enquadrar ali no mundo literário, vamos dizer assim. E agora ele não tem nada a perder. Ele vai escrever o que ele quer, comprou, não comprou. Porque, assim, quando eu tinha Twitter, eu seguia ele, e ele já foi banido várias vezes, ele já saiu. Ele posta a opinião dele, não querem saber. Então, assim, eu acho que talvez ele tenha sido sempre politizado, mas tinha que ser muito contido nas obras dele, porque ele tinha que vender, né? E aí, hoje em dia, eu acho que ele coloca porque ele não está nem aí. E outro comentário que a gente parar para pensar, esse livro é mais curto que muitos contos dele. É curtinho. Né? Mas mesmo assim eu senti realmente que, como eu tô, teve começo, meio e fim. Achei bem, bem conciso. Assim, não senti necessidade de ser maior. Não, como a gente estava comentando, né? Ele é curto, simples e direto no que ele queria entregar. A mensagem era essa, como você falou, tem início, meio e fim, certinho. E outro comentário, talvez, não li A Espera de um Milagre, Branca já leu, ele talvez se enquadre, talvez, nesse sentido, eu acho, uma coisa mais drama. Mais drama, Até nesse sentido que a falou de tocar, na Espera de um Milagre tem, né? Tem, é verdade. Deixa eu falar só uma coisa rapidinho, que eu não encontro a mãozinha aqui, gente. Não sei onde que minha mãozinha tá. Ali embaixo. Não cheguei. Vai, fala. Quanto a ascender, né? Nossa Senhora ascendeu aos céus, Jesus ascendeu aos céus. Eu acho que o ascender não é morrer, porque quando Nossa Senhora ascende aos céus, ela ascende de corpo e alma. Então, no caso ali, eu acho que o King não quis dizer que ele morreu. Pode ser que ele tenha ido para outro planeta, para outro lugar, mas não que morreu, porque ele subiu aos céus. Ascender quer dizer isso, né? Subiu aos céus. E eu achei ele muito desprendido nessa parte aí que ela falou, que ele aceitou muito de boa, porque ele não procurou médico, ele não ficou revoltado pela perda de peso e não ter mudado fisicamente, porque a gente gosta de perder o peso, mas mudar fisicamente, né? A gente vai perdendo peso e, opa, tô emagrecendo, que beleza. Mas ele não ficou. Mas eu acho que ele estava muito com a vida dele pessoal, assim, sentimental, não resolvida. Depois a pessoal, a amizade ali resolveu, mas, né, a profissional também ele estava realizando, mas a pessoal, a sentimental ainda não estava, eu acho que ele estava, por isso que ele aceitou, ele falou assim, não, eu não tenho mais nada aqui, eu já fiz o meu bem, já estou, sabe, já estou de consciência leve e agora eu posso ascender aos céus. Eu acho que foi essa metáfora mesmo, da leveza da consciência mesmo, de meu corpo agora não pesa tanto e eu vou ascender aos céus. Porque tem um detalhe na história que ele sempre, quando vai falar sobre, ele diz, você tá sentindo bem, né? O doutor lá pergunta pra ele, né? O amigo dele. Tô me sentindo bem, maravilhosamente bem. Cada vez ele vai se sentindo melhor. Ele ressalta melhor. Isso. Posso só não parece em relação a isso? Minha mãe faleceu de câncer, né? E eu percebi isso, assim, ela já tinha aceitado falecer, ela já tinha aceitado passar, né, já tinha aceitado, só que quem estava do lado dela não aceitava. Uhum. Então, acho que foi um pouco assim, todo mundo ficava nessa, tipo, não insiste, cara, não dá mais. Tipo, não tem como. Eu acho que eu lembrei muito nesse sentido também, assim. Uhum. Elizabeth? Não, é só um adendo mesmo, que esse livro ele foi publicado em 2018. Eu procurei aqui no Google. 2018, né? Isso.
E vale lembrar aí que quem segue ele no Twitter até, ele é completamente contra o Trump. E o primeiro mandato dele foi em 2017, então eu acho que também tem uma... Não sei se estava escrito antes, porque tem muito dessa, né, que eles escrevem antes e publicam bem depois, mas pode ser muito bem uma cutucada ali, porque ele é completamente contra, talvez. Com certeza tem uma cutucada dele. Agora ele faz isso. Agora ele tá, como bem falou, né? Ele já tá bem, super consolidado. Então ele escreve o que quer, quando quer e fala o que quer e pronto, acabou. Tô livre. Agora eu não preciso mais me prender muito, ter que vender livro mais não. Diz, Manu. É muito louco, né, essa percepção de leitura que cada um tem. Porque eu tô escutando vocês falar aqui que teve o livro teve desfecho, começo, meio e fim, e eu me senti órfã, porque eu não senti esse começo. É como se eu tivesse pego a história pela metade. Eu tenho esse sentimento, assim, a narrativa tá muito boa, né? A história corre rápido, é uma história fluídica, mas eu senti por conta do porquê de tudo, né? E acho interessante, mas foi uma leitura, não é um livro ruim, na minha opinião, não vou classificar ele como um livro ruim, não, é um livro muito bom. E o King, ele sempre abordou esses assuntos polêmicos. Então, em Carrie, ele faz uma crítica grande sobre religiosidade, principalmente religiosos muito fanáticos, sobre bullying. Ele fala sobre política em zona morta, ele faz uma crítica pesada sobre política em zona morta. E aí ele vai falando, né? Todas as histórias dele, seja terrorzão ou que tenha algo de científico ou alienígena, assim, ele vai fazer sempre alguma crítica em algum assunto desse, violência doméstica e tal. E esse eu não li nenhum outro ainda, mas eu acho que esse foi o que ele abordou mais sobre relacionamentos homoafetivos. Acho que o foco do livro ficou bastante aí por conta da rejeição da comunidade com as vizinhas. Uhum. Mas ele parecia uma pessoa, apesar de estar separado, ele parecia uma pessoa de convívio social assim bom. Porque até então ele nem ia no restaurante delas. Ele não percebia elas como comunidade até os cachorros ter sujado lá o quintal dele. Uhum. E aí eu acho que foi mesmo para ajudar elas e, sei lá, por isso que eu não senti que ele estava se desapegando, porque a ascensão dele, a perda de peso dele, é como se ele estivesse se desapegando de coisas ruins, porque ele parecia para mim assim um cara ok, apesar de estar sozinho por causa do término do casamento. Tinha um gato, estava com um trabalho bom, por isso que eu não senti, acho que é a mesma coisa que vocês. Eu acho que é isso. Uhum. É porque é uma coisa no geral, né? Pra gente se atentar, é quando pega livros que o tamanho é diferente. A estrutura desse é uma novela. Uma estrutura curta, concisa, que vai ter o começo, meio e fim, só que é diferente. Como o Manu bem disse aí, bem menos detalhado. Não tem como a gente comparar, né? A Ascensão com a gente que leu It, com tudo aquilo de página, com todos aqueles detalhes, fazia você mergulhar na história como um todo. É bem, bem diferente. Apesar de ter, né, as pitadas dele lá, como sempre, mas é diferente demais. E em It, a gente já passou por isso, né? Que foi o primeiro que a gente leu no ano. Que lá ele falou de tudo que era tipo de preconceito, de tudo que havia na época, de bullying, muita coisa. É uma jornada absurda, mostrando que ele sempre, querendo ou não, ele participava dessas coisas da sociedade, né? Ele sempre estava atento. Ele só não podia falar tão mais diretamente, né? Como bem disse, né? No início ele tinha que vender. Tinha que fazer os livros dele, mas tinha que vender. Então, peraí, eu vou falar, mas eu vou falar aqui meio que escondido, camuflado, para ninguém vir me atacar. Quem mais quer falar? A gente tem mais alguma coisa para falar? Posso fazer só um comentário? Não sei se vocês já souberam dessa história que ele conta que uma vez ele estava no mercado e aí uma senhorinha falou acho que com ele, se não me engano, e aí ela falou assim, eu odeio seus filmes, seus livros, é tudo de terror, me dá medo, que não sei o quê. Aí ela, tá, qual é o filme preferido da senhora? A Espera de um Milagre. Aí ele começou a rir, fala, mas o livro, eu que escrevi o livro. Ela, não foi. Acho que mostra essa
É. Com a pluralidade dele, né? De escrever tanta coisa, assim. Não, mas capaz. em relação a isso aí, o cara navega pelo terror, pelo suspense, pelo thriller policial que tem, pela fantasia, ficção científica, ou seja, ele sai navegando por onde ele quer. Agora é uma cabeça que pra nascer outro tá difícil, viu? Ele escreve até a bula de remédio dele a gente lê também. Mas é muito bom, muito bom, muito legal. E aí a gente vai ter uma mudança grande, né? Que a gente tá saindo de Ascensão, esse livro reflexivo e tudo mais. Vamos ter uma semaninha de folga e vamos entrar em Doutor Sono, né? Eu já tô lendo. Já começou, Larissa? Eu tô lendo antes para me atrasar, como diz o Tony, para eu me atrasar com calma. Porque eu não conheço. Eu- Vamos ler Mas Insônia. tá muito bom, começou muito bom. Eu gostei muito do filme. Pô, se eu gostei do filme, do livro, eu ia amar, né? Então, estou gostando bastante. Tem muita coisa política. É um filme que eu não assisti. Falando já da nossa próxima leitura, Doutor Sono, eu não assisti, então eu vou ficar na minha, não vou assistir agora. Vou ler o livro primeiro com vocês, e aí Não depois assiste, ele é depois muito eu vou bom, assistir. assim, eu acho. Eu não me lembro 100%, mas eu acho que tem algumas coisinhas que tem a ver, sim. Eu gosto muito do filme. E ele gostou também. Ah, massa, do legal. Iluminado. Manu perguntou aqui se vamos ler Insônia. Manu, a gente vai ler Insônia pra. Assim, não sei se vocês vão querer ler junto, mas ele tá lá dentro da Jornada da Torre Negra. Faz parte da Jornada da Torre. Porque tem uma ligação lá. Então esse não tá na nossa linha direta de leituras coletivas, não. Tá lá naquele extra da Torre Negra. Insônia já me falaram que vai ser um livro difícil, eu já tô pensando já. Já me avisaram isso. Mas é como eu digo pra todo mundo, pra quem gosta do King, a gente vai ler tudo dele, os livros bons, os livros ruins, a gente não vai, olha, ninguém vai passar pano aqui, né? Quando o livro é ruim é pra dizer que é ruim, viu? Igual eu detesto a Longa Marcha, é o pior que eu li dele até hoje, pelo amor de Deus. Diz, Oneida. Oi. Você está me falando de Insônia. Você acredita que eu já li ele 2 vezes? Eu amo. E eu li separado da Torre. Não precisa, não. Ele é diferentão mesmo. É porque no meu caso, eu tô relendo a Torre. Aí agora, como eu estou relendo, eu adicionei os extras e algumas ligações diretas. Eu sei, as pessoas falam, né? Mas, tipo assim, quando eu li, a maioria das coisas era somente a Torre. A Torre era lançada um livro por ano. Você imagina? Eu lá me lembrava do livro anterior, quando ia começar a ler o outro. Caraca! E você acha que eu ia me lembrar que Insônia tinha alguma coisa? Eu sempre senti que tinha alguma coisa a ver com alguma coisa, mas, porra, um ano depois. E ainda teve aquele hiato quando ele sofreu o acidente, né? Que ali foi onde teve uma pausa maior na Torre. E aquele que é da fechadura, que veio não sei quanto tempo depois. Foi, veio bem depois. Aí virou o 4,5. Pois Ai, meu Deus, tem dessa, tem dessa. A gente sofre com o King, viu? é, Ah, por falar nele, vocês viram o vídeo dele ele lendo um pedacinho lá de Talismã 3? O pessoal do Stephen King BR postou no canal deles no YouTube e postou traduzido lá legendado, viu? Eu assisti o ao vivo, caramba, fica muito massa. E eu olhando assim, oh, meu Deus, nosso velhinho, tá tão acabadinho ele. tá. Fiquei até triste vendo, se você quer saber, porque ele tá velhinho. Aí, ó, o Neida ficou igual eu fiquei do mesmo jeito. Eu brinco que se um dia eu for para os Estados Unidos, eu vou querer ir para o Maine, eu acho que eu vou ser presa, que eu vou parecer uma stalker lá caçando dinheiro. Ah, quem não quer, pô, quem não quer ir? Já pensou conseguir chegar lá? Não precisa nem ver ele, chegar na frente da casa dele e bater uma selfie, ó, tô aqui, ó. A gente fala que a gente sofre com King, mas pelo menos a gente não sofre ler George Martin, que aí quem sofre George Martin Não, já esse aí massacrou os fãs dele, esse aí deixa pra lá. Se massacrou É os fãs verdade. mesmo. Bem, eu acho que a nossa reunião tá quase acabando, já tem o alerta aqui, esse Google Meet me avisando que vai acabar. Quem tiver com seu livrinho aí, depois quiser preparar pra gente tirar aquela fotinha de praxe, né? Eu já deixei o meu aqui, ó. Só basta fazer a pose, como tá gravando, depois eu pego só o print e já fica tudo certo. Deixa eu organizar aqui, ó. Pera aí pra gente poder... Manu não quer nem aparecer, Manu tá escondida hoje, né, Manu? Joyce foi comer e abandonou nós.
Vamos lá? Que a gente vai... Só basta fazer uma posezinha que depois aí eu já pego o print do quadro aqui, fica bem da hora. Meu Vamos livro lá. está no Rio de Janeiro. Oh, meu Deus. Bora, agora já. Aê, depois eu já pego. Ah, o Paulo apareceu. Vai, Paulo, tudo bem? Bora, agora, de novo. Aê! Gravando é bom demais. Depois eu só pego o quadro, tiro um printzinho, não mano. falei nada hoje, mas Ficou acompanhando, né, Paulo? eu falei. Ah, o livro era muito curto, então eu tá mais interessado na opinião dos colegas do que. Ah, foi bom, foi bom. Foi bom. Um livro curto que fez. Engraçado, né? Um livrinho curtinho desse fez a gente pensar e refletir um bocado, né? Você vê como o que consegue mexer com a cabeça da gente, né, Neida? É, Mas e muito. você, Diego, não tem nada mais para acrescentar, não? O que você achou? Eu gostei de tudo. Tudo que vocês falaram foi justamente por onde eu vi. Manu, quando terminou meio indignado, veio falar comigo. Eu falei, calma, Manu, é tudo metafórico. Essa ascensão dele é a ascensão do ser. Ele tá largando tudo de ruim dele, tá ajudando a melhorar a sociedade. Então, o ascender dele foi justamente isso, esse tom metafórico da melhora da pessoa como um todo, da comunidade. Foi muito bom isso. Ele começou a enxergar, né, os preconceitos que nem ele sabia que ele não tinha, porque tipo assim, ele não falava nada contra, mas também não falava nada a favor. Simplesmente ele nem via. Era algo que acontecia que para ele nem enxergava. Cada vez que, por isso que teve aquela questão de a perda de peso dele acelerar, justamente nisso. Cada vez que ele via uma coisa que ele ajudava mais, que ele se desprendia de algo, pô, acelerava a perda de peso dele e ele, eu tô muito bem, maravilhosamente bem, era por isso. Então eu gostei muito, gostei demais de tudo isso que foi falado, foi muito bom. O livrinho curto que foi muito bom, viu? Diferente. Muito diferente, foi o que eu disse. Já deixo o alerta para quem não leu ainda, O Garoto do Colorado. Não vá esperando também o velho King, não, porque também não tem lá, tá bom? Sempre falo, eu parei na metade. Eu sempre alerto, porque não espere o velho King no Garoto do Colorado, não espere. Porque se você for esperando, for criar expectativa, você vai achar ruim, vai querer xingar o nosso King. Fala, calma, não xinga o nosso King, não. Eu parei em 64%. Oh, meu Deus. Quase. Vamos terminar a fofoca, mulher. Você tem que acompanhar a fofoca. É uma conversa, é uma fofocazinha ali dos jornalistas. É verdade, é um 3 fofoqueiros. É, Um velho fofoqueiro. é isso mesmo. Mas o Diego, Diz. e a longa marcha, por que é que você não gostou? Muito lento. Muito lento. A longa marcha, pra mim, foi muito lento. Tinha muitos personagens, muita coisa. E simplesmente o livro não fluía. Não fluía. Eu terminei, demorei muito pra ler a longa marcha. E é um livro curto. Mas Aí- você gostou do filme? O filme eu gostei. O filme eu gostei, porque o filme, ó, o que tinha de sobra no livro, o filme, opa, vou enxugar. O que enxugou funcionou perfeito. O filme funcionou melhor. Eu acho que eu parei no final do filme, eu gostei muito. A Longa Marcha eu achei bem reflexivo. Por incrível que pareça, eu gostei. Eu ficava lá filosofando junto com ele. Tem muita crítica à sociedade, principalmente a sociedade, vamos dizer aqui que é a sociedade do pão e circo. É uma crítica ferrenha do King a isso. Isso aí eu dou o braço a torcer, que é uma parte boa. Mas foi a minha melhor leitura do King, pra mim, na minha experiência? Não. Hoje tá no último lugar. Não sei quando for lendo os outros, né? Mas pra mim tá no último, até agora. Não que seja ruim, horrível, tal, mas a minha experiência não foi boa. Ah, tá. Mas vale. Quem quiser enfrentar, enfrente. E o filme é bom. Uma ideia que, ó, no livro são 100 jovens. No filme, eles reduziram para 50. Vai Aí, ficar mais baratinho. e no filme funcionou melhor. Tu assistiu o filme, Neida? É claro. O filme funcionou bem, eu gostei muito do filme, funcionou muito bem com 50 jovens, o que ia acontecendo lá tal. Tem logo uma cena impactante de início, eu fui com minha esposa, ela não conhecia, ela ficou logo... Ah, meu Deus, vai ser assim o filme todo. É muito bom. É bravo. É, muito bom, muito bom. Pois é isso, finalizamos aqui. Nosso próximo vai ser Doutor Sono na semana que vem. Não tem cronograma. Leiam outras coisas, terminem algumas leituras. Adianta, eu tô terminando um livro de fantasia nacional. Tô aproveitando para adiantar outras leituras. Então a gente tem uma semaninha livre. E depois vamos embarcar em Doutor Sono, hein? Vamos ver o que aconteceu com o Danny agora grande, adulto. Eita, tô doido pra ver.
É muito bom, tá muito bom também. Show de bola. É isso, turma. Um abração, boa noite a todos. Eu acho que amanhã o vídeo, para quem não pôde participar, já vai estar lá no YouTube, eu aviso lá no grupo. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Valeu.